levando a informação bem apurada, com responsabilidade social, ao amigo de casa que nos acompanha, seja pela TV, seja agora pelas redes sociais também. Então a gente vai conversar um pouco com o Cabrini a respeito das coberturas, desse momento da epidemia e do trabalho jornalístico como um todo. O Cabrini tem muita experiência, né? Baita de um jornalista, tem 59 anos de idade, mais de 30 anos de profissão, com toda certeza. Há mais de uma década está de volta ao SBT comandando Conexão Repórter. É premiadíssimo, Cabrini. Já cobriu 6 guerras, já cobriu Copas do Mundo, Olimpíadas, foi correspondente internacional, deu com exclusividade em primeira mão notícias que marcaram a história do nosso país, como a própria morte do piloto Ayrton Senna, uma notícia que ninguém gostaria de dar, como disse o Cabrini naquela oportunidade. E a gente ter a honra, a oportunidade de conversar com uma personalidade como o Cabrini, compartilhar o conhecimento, né, de alguém, beber nessa fonte tão especial. O Cabrini premiadíssimo, prêmio ESSO de jornalismo, prêmio Vladimir Herzog, troféu imprensa, então nem se conta, viu? E o Cabrini vai poder compartilhar um pouco disso com a gente. Você pode compartilhando já essa live para que mais gente possa acompanhar também. Deixa eu aproveitar para girar o nosso time. Aí a Silmara me chamou e eu passo a bola agora para a repórter Rafaela Hernandes, que está sempre em cima do fato para toda a região central do estado de São Paulo. Rafa, a gente vai conversar com o Cabrini, esse grande nome que inclusive pouca gente sabe, mas é um orgulho do nosso interiorzão. O Cabrini é natural de Piracicaba, aqui pertinho da gente. Um abraço, Rafa, boa tarde. Oi, Paulo, tudo bem? Boa tarde, Silmara, tudo bem com vocês aí de Ribeirão Preto? Todo o interior ligado, conectado, acompanhando essa live histórica, né, para o SBT. Para a gente, uma grande oportunidade para compartilhar a experiência, aprender muito mais com o Cabrini, justamente nesse momento que a gente enfrenta, né, a pandemia do Covid-19, o coronavírus, a cobertura jornalística. Então, uma cobertura, uma live que promete, está todo mundo empolgado aqui, só esperando o primeiro contato com o Cabrini. Eu posso aproveitar e fazer o giro, acho que o Vinícius já está posicionado também para compor esse time que vai bater esse papo agora nessa live junto com o Cabrini, o Vinícius Rocha que está em Ribeirão Preto também, para bater um papo com a gente. Boa tarde, Vinícius. Oi, Rafa, boa tarde para o Paulo aí em Jaú também junto com você, aqui boa tarde para a Silmara junto comigo em Ribeirão Preto e boa tarde para todo mundo que está aqui na nossa live já no Facebook, né? Muita gente já participando com a gente, já posso ver aqui que tem muita gente ansiosa já para fazer as perguntas para o Cabrini, para ver o que ele tem para falar. Afinal de contas, como a Silmara disse, um maior repórter investigativo, depois de todo esse currículo aí dele também que o Paulo passou, é uma experiência enorme em jornalismo, em momentos especiais, né, de vários tipos de eventos, né, e agora vivemos a pandemia do novo coronavírus e a gente quer saber, né, do Cabrini, que já viveu várias outras situações, como é que ele encara essa situação agora, como é que o jornalismo deve encarar essa situação de agora. Então, é um grande prazer fazer parte também dessa live com esse time de profissionais aqui do SBT junto com a gente. Silmara. Vamos lá, Vinícius, Paulo, Rafaela, então todo mundo junto para bater esse papo com o Roberto Cabrini. O Paulo disse, daqui a pouquinho o Cabrini já entra aqui com a gente. Inclusive, o interessante da live nas redes sociais é a sua participação. Você que é um seguidor das nossas páginas, tanto aqui do Facebook do SBT RP, como também do SBT Central, você pode comentar, olha, eu lembro do Cabrini, de tal reportagem, de tal comentário, sou fã do Cabrini, fazer pergunta também, o Vinícius vai estar acompanhando aí todos os comentários na nossa página do Facebook do SBT RP, SBT Central. Você sabe, Paulo, Rafa, Vinícius, que eu tenho uma passagem também muito interessante com o Cabrini. O Paulo deu um relato de um bate-papo que ele teve com o Cabrini em São Paulo. Eu venho de uma TV aqui do interior também, uma TV local, e eu lembro que o Cabrini fazia uma entrevista, Paulo, uma reportagem investigativa sobre corrupção no futebol. E eu era gerente de jornalismo dessa emissora. E a produção do Cabrini esteve nessa cidade porque tinha um time de futebol lá e eles queriam imagens desse time. E eu, como responsável do jornalismo, a produção entrou em contato comigo. Olha, a gente precisa de um material, vocês têm aqui. Fui conversar com a direção e depois de 2 horas, mais ou menos, quem liga no meu celular? Roberto Cabrini. Eu quase caí, né?
Roberto Cabrini me ligando, Paulo. Oi, você é a Silmara, né? Roberto Cabrini. Eu falei, deve ser brincadeira. Ele me ligando, né? Para pedir informação aqui da cidade, do time também. Essa simplicidade, essa audácia do Roberto Cabrini faz dele esse grande jornalista que é a referência para todos nós. Inclusive, eu tenho o número até aqui no meu celular até hoje. Vou perguntar se continua o mesmo, viu, Renata? Para eu mandar uma mensagem para o Cabrini aqui através dessa conexão tão bacana que nós estamos realizando na página do Facebook do SBT-RP, SBT Central. Você tem acompanhado Conexão Repórter? Você que é um telespectador do SBT, o Roberto Cabrini vem tratando com muita seriedade tudo que tem fora aquilo que oficialmente é divulgado, né? O Roberto Cabrini trouxe uma reportagem essa semana sobre uma possível manipulação nos dados, teve acesso a pacientes que fazem tratamento, que estão internados, os médicos também, as dificuldades que eles estão enfrentando, e também teve acesso às comunidades, às favelas, né? Até nessa reportagem do Conexão Repórter, o Cabrini falava de uma possível tragédia em relação a essas pessoas que estão vivendo uma situação muito precária dentro das comunidades. Paulo, uma situação, já nós vamos falar aqui com o Cabrini, porque a gente tem mostrado para o nosso telespectador o nosso dia a dia, né? Nós, como imprensa, como jornalistas, não paramos, esse é um desafio, é o nosso dever informar. A informação nesse momento também é remédio contra o Covid-19. A gente tem mostrado os desafios aqui para quem acompanha o SBT Verdade, de como a nossa equipe vai para a rua, né? O esquema de proteção, de cuidado que nós temos para passar por isso com segurança. Em Jaú também as pessoas têm curiosidade de saber a rotina do jornalista, Paulo? Sem dúvida alguma, viu, Silmara? Há essa curiosidade porque é uma rotina intrigante e é uma rotina que não há rotina na realidade. A gente tem um horário para entrar no trabalho, não tem horário para sair e tem um horário para o jornal entrar no ar. Mas a grande realidade é que nosso trabalho ele acaba funcionando 24 horas por dia. Ainda mais numa situação crítica e histórica como essa, esse mar turbulento que nós estamos atravessando com a pandemia do novo coronavírus. O trabalho jornalístico ele é incessante, ele é 24 horas. Eu costumo dizer que a redação de jornalismo do SBT fica com o radar ligado durante 24 horas para tentar apurar cada novidade. É cada caso novo confirmado, é cada óbito confirmado e tentando traduzir não apenas os números para a nossa população, mas contextualizar os assuntos jornalísticos. Isso eu vejo como fundamental no trabalho nosso do dia a dia, nosso compromisso social com toda a comunidade. A gente tem que ir além dos números, né? Não apenas divulgar os números, porque senão qualquer calculadora faz. A gente precisa ir além, procurar o contexto e ver que por trás de cada número há a história de pelo menos um ser humano ou de muitos seres humanos. Então é humanizar o relato, né? E para isso é claro que é um trabalho que acaba exigindo um esforço físico, mental, psicológico a todo momento. A luta contra o coronavírus, na verdade, faz com que todos tenhamos uma certa dificuldade psicológica, com isolamento social, solidão, dificuldades financeiras. E nós, no jornalismo, estamos no meio de todo esse turbilhão, procurando compreender os fatos e traduzir em notícias para a comunidade. É um desafio para nós, acho que a gente vai se reinventando, vai aprendendo dia após dia e procurando conduzir o nosso trabalho lado a lado com a comunidade. Mas, de fato, é um grande desafio e gera muita curiosidade, Silmara. Por isso é legal essa oportunidade que a gente tem de poder compartilhar com geral aí. Eu volto com você aí do estúdio em Ribeirão, viu, Silmara? Já, aquele papo com o Roberto Cabrini. Pois é, a gente está só acertando a câmera do Cabrini, já está tudo ok. Eu vou aqui passar para o Vinícius Rocha, que está acompanhando, Paulo, Rafa, as mensagens que chegam na nossa live. Então você compartilhe, curta a nossa página aí, para que esse bate-papo chegue ao maior número de pessoas, mas já tem muita gente já acompanhando aí, Vinícius. É legal acompanhar, viu, Silmara, o que está acontecendo pelas redes sociais, porque as pessoas entraram na nossa live e já pedem para perguntar para o Cabrini um monte de coisas, né? De coisas que ele já viveu, de coisas do que ele acha do momento atual. E falando também de mundo virtual, né? De mundo tecnológico, só para o pessoal ter uma ideia aí, o canal
do Conexão Repórter, que é o programa onde o Cabrini é o editor-chefe, onde ele é o apresentador, tem mais de 1.300.000 inscritos. Então, para vocês verem a força, né, que tem hoje as redes sociais, que tem hoje as plataformas digitais. E aqui o primeiro programa que ele fez com relação ao Inimigo Invisível, né, tem aqui mais de 1.300.000 visualizações também. É muita gente que acompanha as plataformas digitais e é muito importante. Uma das perguntas que a gente pode fazer para o Cabrini é essa, né? Como é que o jornalismo hoje encara ingressando nessas plataformas digitais e como ele enxerga isso, já que ele vem de uma trajetória toda aí, já pegou vários momentos de jornalismo, né? Então a gente pode perguntar para ele como as redes sociais hoje, esse novo meio de comunicação pode incluir no jornalismo uma credibilidade maior, viu, Silmara? Pois é, isso daí, estamos ao vivo nas nossas páginas do Facebook do SBT-RP, SBT Central, já entra aqui nessa roda de bate-papo a nossa grande estrela, nosso grande convidado, maior jornalista investigativo do Brasil, premiadíssimo, Roberto Cabrini. Bom, vamos fazer o seguinte, olha, hoje no SBT Verdade, o Paulo também, no Noticidade, Paulo, vamos dividir a tela com o Paulo Soares, que é apresentador. Algo que tem muito preocupado, até eu discuti isso ao vivo já com o Cabrini aqui durante a participação dele do Verdade, Paulo, são os números, porque nós sabemos, até as próprias autoridades, elas anunciam que esse número hoje divulgado, oficial, até pela dificuldade de exame, é um número muito maior e principalmente nos casos de óbito. Nós temos aqui em Ribeirão Preto, Paulo, registrados já 4 óbitos. Como é que está a situação na região aí de Jaú? Ô, Silmara, de fato, você tem toda a razão com relação a isso. Na prática, a situação da pandemia é muito mais grave do que aparentam os números oficiais. Essa sensação que vocês têm aí na região de Ribeirão Preto é a mesma sensação que nós temos aqui na região que envolve Jaú, Bauru, Araraquara, São Carlos, Ourinhos, Marília, Botucatu, que é uma importante região, fica bem no coração do estado de São Paulo. Os números são subdimensionados porque os testes não são realizados em grande número. A gente tem relatos de pacientes que estão em isolamento domiciliar, que estão dentro de casa por orientação médica e o médico tem plena convicção de que aquele paciente está com Covid-19. Porém, como o quadro não se agravou, como não houve um agravamento, não houve necessidade de internação, os exames não foram feitos. Então, são poucos exames, poucos testes. Desses poucos, o número de resultados é menor ainda, a grande maioria ainda está aguardando a divulgação dos resultados. E, por outro lado, os pacientes que apresentam quadros mais leves não são testados, não são submetidos a exames. Isso acaba nos proporcionando uma realidade em números oficiais que, de repente, aparenta até uma tranquilidade. Ah, mas pera lá, não está tão grave assim. Nós temos aqui na nossa região 2 mortes confirmadas em São Carlos, 1 morte confirmada em Araraquara, 1 em Botucatu, 1 em São Manuel, 1 em Bauru, 1 em Jaú, 1 morte também em Assis. Então, pouco a pouco, esses números começam a aparecer. Mas a realidade, de acordo com os relatos dos médicos, das equipes de enfermagem que estão dentro dos hospitais, é de que a real é bem mais grave. O que força esse isolamento social e o prolongamento, a prorrogação da quarentena, conforme foi decretado, inclusive, pelo governo do estado. O vírus está circulando e em pelo menos 20 ou 30 cidades, 25 cidades aproximadamente da nossa região, Silmara, já há o relato daquela transmissão comunitária. Isso significa que o paciente que foi diagnosticado com Covid-19 não pegou o coronavírus numa viagem para a Europa ou para São Paulo ou para qualquer outro lugar. Ele pegou na cidade. Inclusive profissionais da saúde, viu? Em Botucatu, 5 profissionais da saúde já foram diagnosticados com a doença. Em Araraquara saiu agora pela manhã. Exames feitos pela Unesp de Araraquara dão conta de que 5 profissionais da saúde em Araraquara, na querida Morada do Sol, também estão com Covid-19. Então a gente fica bastante preocupado. Os números não param de crescer aqui na região. E mesmo crescendo, eles ainda não refletem a real situação. A real situação é bastante mais grave com pacientes que não foram submetidos a exames. Inclusive, eu tenho um relato de uma médica, doutora Isabela, ela presta serviços no Hospital Estadual em Bauru, uma médica jovem, antenada com essa nova realidade. Ela postou um relato nas redes sociais agora no último final de semana,
ela disse que se comparado esse último final de semana ao meio do mês de março, mais do que dobrou o número de internações graves por problemas respiratórios na UTI do Hospital Estadual em Bauru. Isso nos dá uma amostra do quão grave pode ser a situação. Agora, por aqui as prefeituras estão se preparando, dentro do possível, construindo alguns hospitais de campanha, Araraquara, São Carlos, Bauru, são alguns exemplos disso. Ourinhos, que fica na divisa com o estado do Paraná, está montando um hospital de campanha com leitos provisórios, 50 leitos aproximadamente, dentro de um hotel, o Grande Hotel lá de Ourinhos. Então o hotel está fechado, não tinha mais hóspedes, né? A prefeitura entrou em acordo com a direção do hotel para transformá-lo em leitos hospitalares, pelo menos para pacientes de média complexidade. A gente tem a impressão de que o poder público tem informações de que a situação deve se agravar nas próximas semanas e por isso vem aumentando essa estrutura toda. Ô Silmar, e na região de Ribeirão Preto, a maior cidade é Ribeirão, né? Mas certamente há outras grandes cidades como Sertãozinho, Franca. Como é que está sendo montada essa estrutura para tentar dar conta da demanda? Pois é, a gente tem algumas iniciativas, Ribeirão Preto mesmo, Paulo, nós temos aqui uma UPA que foi dedicada, um setor, né, dessa unidade de pronto atendimento foi dedicada a esses casos e alguns casos também em algumas cidades da região. Mas vamos fazer o seguinte, Paulo, vamos colocar nessa nossa roda aqui, né, ele que é o nosso convidado especial, tá todo mundo na expectativa, Paulo, Vinícius, Rafaela, você que está acompanhando a nossa live na página do Facebook do SBT-RP e também SBT Central. Na semana em que nós comemoramos o Dia do Jornalista, nós vamos fazer essa live com ele, que é uma referência para todos nós, Roberto Cabrini. Tudo bem? Boa tarde, privilégio bater papo com você. Boa tarde, Silmara, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu acho que é um momento onde o jornalismo está sendo ainda mais importante na vida das pessoas e nós precisamos atender a essa demanda e toda e qualquer tipo de informação que possa ser passada para as pessoas vai ajudar, vai direcionar e vai fazer com que a gente tenha menos casos, que a gente tenha evitado o colapso hospitalar, que é o grande temor que existe nesse momento no mundo inteiro, é de que seja atingido o colapso hospitalar. Pois é, Cabrini, a gente falava aqui na abertura dessa live, inclusive quero convidar a galera para seguir, para comentar, para perguntar ao Cabrini também nas nossas páginas. Falávamos um pouquinho dessa nossa rotina como jornalistas. Aqui no interior, a gente diariamente tem conversado com a população, explicado a nossa rotina de cuidados, né, para passar por tudo isso de uma maneira segura. Em nível nacional, o que mudou na rotina de vocês, do jornalista Roberto Cabrini, na produção do Conexão Repórter? Olha, a grande dificuldade é de você conseguir informações que você possa acreditar totalmente. Está mais do que provado, mais do que notado, que existe uma subnotificação no Brasil, existem mais casos do que estão sendo computados nas estatísticas, e é dever do jornalismo investigar, porque assim a gente vai poder orientar melhor a população. Essa subnotificação, ela ocorre por várias razões. A principal delas é por questões políticas. Governos que tentam evitar uma demonstração de que os hospitais não têm condições devidas de apresentar um atendimento para a população. Nós estamos, infelizmente, infectados por um dos principais males que vieram em decorrência do aparecimento do próprio coronavírus, que é a politização da discussão do aparecimento desse vírus. Muita política está sendo feita, o Brasil deveria estar se unindo através dos seus líderes e não é o que a gente está notando. Estamos notando muitas discussões partidárias que desviam a atenção daquilo que realmente a gente deveria estar prestando atenção, que é a possibilidade de a gente ter uma epidemia em grande escala, uma pandemia em grande escala no nosso Brasil. Até esse instante, os números ainda são menores do que aquilo que se previa, mas existe um risco muito grande ainda, até porque existem registros de transmissão comunitária nas favelas, e a transmissão comunitária nas favelas é um dos grandes temores. Para fazer jornalismo, o grande problema é que você tem dificuldade para se deslocar, para você entrar nas comunidades, até por uma questão de que você não quer levar o vírus para as pessoas, você não quer fazer com que a sua própria presença possa ser prejudicial. É um dever cívico que todos nós temos, mas mesmo assim o jornalismo investigativo tem que ser feito. É o que a gente tem procurado fazer, estamos
constatando que em muitos dos nossos hospitais o atendimento está muito precário, estamos provando, registrando, documentando que os nossos profissionais da saúde não têm ainda os equipamentos que deveriam ter, ao contrário do que os governos, os mais variados estados brasileiros, têm cientificado a população, tem divulgado. E é isso que a gente tem procurado fazer, tem procurado ser uma linha paralela de investigação, de apuração dos fatos, para a gente não se limitar apenas aos números oficiais, que seria muito cômodo. Muitos governantes acham que até pelo perigo que existe de contaminação, o jornalismo ficaria mais acomodado. A gente procura justamente correr contrariamente a essa tendência. Ô Cabrini, muito obrigado pela participação aqui na nossa live, por nos conceder esse tempo tão precioso do seu trabalho para que a gente possa beber um pouco dessa fonte de tamanho conhecimento no jornalismo nacional. Fico muito honrado por poder fazer parte dessa roda de conversa. Ô Cabrini, me corrija se eu estiver errado, mas você fez a cobertura de pelo menos 5 ou 6 guerras, quer dizer, tem uma grande experiência, uma larga experiência na cobertura de conflitos humanitários. Agora, nos últimos dias, a Rainha Elizabeth II, na Inglaterra, disse que esse é o maior desafio que a humanidade enfrenta desde a Segunda Guerra Mundial. Eu queria que você, com a sua experiência jornalística nas coberturas, dissesse para a gente como é que você classifica no contexto histórico esse momento que a gente está vivendo da pandemia do coronavírus, Cabrini. Um dos momentos mais desafiadores da história da humanidade, pode se comparar com a peste negra, pode se comparar com outras epidemias, a própria AIDS, que mais recentemente a gente enfrentou. Você pode também comparar que, em termos de implicações econômicas, vai ser semelhante à grande crise mundial de 1929, ou seja, é algo sem precedentes, que está trazendo grande impacto e vai fazer com que o mundo jamais volte a ser como está sendo nesse momento. Muitas verdades estão aparecendo, a politicagem está aflorando e também os sistemas de saúde, que muita gente considerava perfeitos em vários países. A Itália, por exemplo, considerava ter um sistema de saúde perfeito. Isso foi amplamente desmistificado. Nova York considerava ter um sistema de saúde também com muita perfeição. Isso foi desmistificado. Aliás, a gente dizia que Nova York, pelo fato de ter tomado 3 dias para tomar providências, ela fez com que os casos de Covid fossem multiplicados. Los Angeles, que tomou as providências 3 dias antes, teve aproximadamente 16 vezes menos casos do que Nova York, o que é um número gigantesco. Portanto, aqueles governantes que tomaram as providências devidas estão tendo agora a recompensa em termos em que a contaminação está sendo menor do que poderia ser. Aqueles que demoraram para tomar decisões, como o próprio Donald Trump, como aqui mesmo no Brasil, a gente demorou um pouco para tomar as decisões, estamos agora enfrentando as consequências. Embora até esse instante aqui no Brasil a contaminação seja num ritmo menor, mas esse quadro pode mudar drasticamente, até porque, conforme eu já dizia, existe a questão da subnotificação e existe a questão também de que, nesse momento, a transmissão comunitária começa a ser, de fato, uma realidade em grandes bolsões populacionais do país. Cabrini, Rafaela aqui do outro lado, prazer enorme falar com você, participar dessa roda de bate-papo com profissionais e compartilhando, aprendendo ainda mais com você, com tanta experiência. Agora, Cabrini, você acredita que o jornalismo brasileiro, ele está passando por mudanças, porque a gente sente isso na nossa cobertura regional, as adaptações, as inovações, novas formas de levar a informação até o telespectador com essa pandemia. Quais são as mudanças que você acredita que possam acontecer ou que já estejam acontecendo? Bom, em primeiro lugar, a gente nunca viu o jornalismo brasileiro feito pelas redes sociais e pela internet como está sendo feito agora. E isso está quebrando muitas barreiras. Antigamente, acreditava-se que você precisava estar ali do lado do entrevistado para fazer grandes trabalhos, e isso está caindo por terra.
Também acreditava-se que você não precisava se preocupar tanto em checar dados das organizações mundiais de saúde, como você agora tem que checar, porque existe muita manipulação no mundo inteiro. Em várias partes do mundo existem manipulações. Então, o jornalismo está sendo modificado de uma maneira impressionante, porque, em primeiro lugar, a demanda jamais foi tão grande por informação. Todas as redes mundiais que apostaram em transmissões online tiveram a sua audiência crescendo enormemente. A procura por informação de qualidade também cresceu muito, da mesma forma que quem não provê informações de qualidade está perdendo o terreno. Nós estamos mostrando que você pode fazer o jornalismo pelas redes sociais com muita eficácia, mas ao mesmo tempo estamos mostrando que os números que são apresentados mundialmente, eles podem e devem ser confrontados todos os dias, porque existem muitas manipulações, principalmente por interesses políticos. Cabrini, aqui é o Vinícius Rocha, um grande prazer em falar com você também, participar dessa transmissão ao vivo pela página do Facebook do SBT de Ribeirão, do SBT Central. E uma pergunta já assim, de rede social também, mas diretamente para o público, que sempre participa com a gente aqui das transmissões ao vivo que a gente faz. E é o seguinte, todo mundo reclama, né, que em vários locais de várias cidades espalhadas pelo Brasil todo, na nossa região, enfim, as pessoas estão por aí, transitando para lá e para cá. Então, a sua opinião, né? Por que o brasileiro demora tanto, não só o brasileiro, mas em países também como a Itália, como a Espanha, a própria Inglaterra, onde o Boris Johnson, o próprio premier lá, saiu dando a mão para todo mundo, né? E depois foi testado positivo para o coronavírus, agora está quietinho. Por que as pessoas demoram tanto para entender as coisas, se a gente está falando todos os dias aqui? Fique em casa, fique em casa, fique em casa, com tanta informação na rede social também e através dos meios de comunicação. Olha, você apontou um ponto muito importante. Hoje em São Paulo, por exemplo, a movimentação de trânsito já está sendo muito maior em relação à semana passada. E eu acho que um dos pontos principais que a gente deve apontar é que existe uma divisão das mensagens que têm sido emitidas pelos diferentes governos. O governo federal mesmo tem estado dividido, enquanto o presidente executa um determinado discurso, o ministro da Saúde está diametralmente em direção oposta. A nível estadual existem também as distorções, existem as diferenças de opinião, e essa diversidade de discursos faz com que a opinião pública fique confusa, sem saber exatamente em quem acreditar. Exatamente porque nós começamos a eleição antecipadamente demais. Nós não deveríamos ter começado tão cedo assim, deveria haver um sentido de que todos nós estamos no mesmo barco. O Brasil, nesse instante, não existe espaço para discussões ideológicas, porque estamos diante de uma pandemia. Essa diversidade de discursos está provocando uma confusão por parte da população, e esta semana a gente já vê um nível de adesão infinitamente menor do que a gente assistia na semana passada. Sendo que na semana passada a gente tinha de 60%, 70% alguns dias, 50% outros, já era um nível de adesão baixo. Hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente já observa congestionamento em várias partes. É uma situação muito preocupante, porque esse quadro pode mudar drasticamente, conforme a gente viu em vários países. Na Itália, por exemplo, aconteceu um fenômeno muito semelhante. É claro que a Itália tem características diferentes. A Itália tem a maior população idosa da Europa, a Itália tem um clima diferente, mas a Itália demorou também para valorizar a ameaça representada pelo coronavírus e está pagando um alto preço. É o país que tem maior número de mortos até esse instante. Eu creio que essa diversidade de pontos de vista sendo passados para a população pelas nossas autoridades, sem um discurso unificado, esteja sendo um dos principais motivos. Mas não é o único. Há também uma questão cultural. No Brasil, há uma tendência das pessoas só acreditarem naquilo que elas possam ver. E quando elas constatam, no meu condomínio não teve nenhum caso, na minha rua não teve nenhum caso, eu não conheço ninguém que teve, as pessoas tendem a relaxar.
Algumas sociedades, por exemplo, como a chinesa, que são sociedades ditatoriais, elas têm mais facilidade para se passar uma informação para a população. Outras sociedades, por uma questão de cultura milenar, como no Japão, como na Coreia do Sul, onde a administração, a gestão do coronavírus tem sido muito satisfatória, elas têm um tipo de filosofia de maior obediência às mensagens que são passadas pelas autoridades científicas, pelas autoridades do país. No Brasil, infelizmente, nós não temos uma cultura tão grande e isso tem sido agravado por esse discurso confuso que tem sido emitido pelas nossas autoridades, onde o próprio governo fala duas linguagens diferentes. O presidente fala uma coisa, o ministro da Saúde fala outra e radicalmente contrária. Muito bem, estamos aqui na nossa live com Roberto Cabrini, através da nossa página do Facebook do SBT-RP e SBT Central. Aproveitando o que você acabou de dizer, Cabrini, em relação a essa pandemia estar politizada, eu lembro uma das suas entrevistas que mais me marcou foi a com o Fernandinho Beiramar, aquela pergunta em que você faz o que dava mais dinheiro, o tráfico de armas ou o tráfico de drogas, e ele diz que o que dava mais dinheiro é a política. Nesse seu trabalho de jornalista investigativo, você tem uma ferramenta muito importante e diferente de todo o trabalho que a gente acompanha, você tem uma facilidade de convencimento desses personagens. Todo mundo dá entrevista para o Cabrini, né? Existe essa sua credibilidade. Nesse processo de entrevista, de convencimento, o político é aquele que mais te dá trabalho na hora da entrevista? É o que você tem maior dificuldade de entrevistar? Com grande diferença para o segundo colocado, porque os políticos estão sempre tentando manipular o jornalismo a seu favor, estão sempre tentando se desviar das questões centrais. E a gente parte do princípio de que todo ser humano tem direito a mostrar o seu lado da história, por mais que você discorde disso. É muito fácil você veicular opiniões com as quais você concorda, mas o grande desafio do bom jornalista é veicular as opiniões com as quais você não concorda, porque é isso que faz exatamente a sociedade crescer. E quando você entrevista políticos, eles tentam, evidentemente, manipular, tentam fazer com que a verdade seja mostrada de uma forma favorável a eles, tentam usar técnicas para não responder aquilo que você pergunta sobre um determinado fato, eles respondem de uma forma totalmente diferente para fazer com que você esqueça daquilo que você perguntou. Então, o antídoto contra isso é você exatamente ter a sua observação, ter a sua concentração no nível máximo, porque grande parte, a grande maioria dos nossos políticos vai tentar manipular a verdadeira informação, vai tentar fazer com que você não direcione a sua atenção para aquilo que representa as mazelas dos seus governos e vai tentar desviar a sua atenção para outros fatos que sejam interessantes para que eles politicamente possam levar vantagem. É uma questão de falta de cultura, de sentido comunitário, de sentido da própria população. Os nossos políticos agora estão perdendo uma grande oportunidade para identificar o que de fato interessa para a população. O que interessa para a população nesse momento não é uma discussão ideológica, não é uma discussão política, não é uma discussão partidária. É salvar vidas. E para se salvar vidas, é preciso primeiro que as nossas autoridades conversem e decidam por um discurso único. Isso vai fazer com que alguns tenham que ceder, o que é normal na política, para depois levar à população um só discurso. Mas o que tem acontecido é que eles discutem em público, eles não se preocupam em levar uma só mensagem, e isso provoca uma grande confusão por parte da população e levando-se a situações preocupantes, como muitos lugares onde o perigo representado pelo coronavírus não está sendo levado em consideração como deveria estar sendo levado. Pois é, o Cabrini disse muito bem, aí fica muito claro para a gente que a classe política tem tentado usar esse momento como um palanque político. Só aproveitando para relembrar você que está chegando agora, estamos nessa live com um dos maiores jornalistas da história do Brasil, um dos mais premiados da nossa história, Roberto Cabrini. Um orgulho tê-lo no SBT e uma honra fazer parte dessa live com ele para compartilhar um pouco desse conhecimento jornalístico e para a gente falar do combate ao coronavírus. A informação é um instrumento poderoso nesse caminho de combate para a gente superar uma crise tão pesada como essa. O Cabrini, nesse jogo ideológico, né?
né? Que causa tanta confusão em meio à opinião pública, inclusive, porque políticos tentam se utilizar desse momento para fazer um verdadeiro palanque político. As fake news passaram a dominar o cenário mais uma vez, em grupos de WhatsApp, em páginas de Facebook e por aí vai. O que mais se encontra é a notícia mentirosa plantada para tentar atender a alguns interesses específicos. Eu gostaria de saber de você, com base na sua experiência, em que momento, em que peso essas fake news prejudicam a busca por uma solução enquanto sociedade e como o jornalismo deve agir, deve trabalhar para driblar essa situação. Como é que fica essa coisa toda das fake news, Cabrini? É uma pergunta muito interessante. Todo esse arsenal tecnológico que existe à disposição da sociedade moderna facilita a proliferação das fake news. É muito fácil você plantar notícia nos dias em que nós estamos vivendo. Por outro lado, há uma outra visão que deve ser devidamente valorizada. O advento das fake news, o advento das notícias falsas valoriza a nossa atividade. O jornalista de credibilidade tem sido cada vez mais procurado para distinguir daquilo que é falso, daquilo que representa manipulação, daquilo que representa interesses inconfessos das mais variadas ordens, daquilo que é informação verdadeira. Constantemente a gente é requisitado, vocês com certeza devem ter esse tipo de solicitação para distinguir, para diferenciar o que é verdadeiro daquilo que é falso. Então, o jornalismo de credibilidade, ele passa a ter uma valorização ainda maior, porque existe uma proliferação enorme de fake news. É impressionante o número de notícias falsas que tem circulado, por exemplo, pelo aplicativo do WhatsApp, e isso vai sendo replicado e passa a ser verdade, mas, ao mesmo tempo, as pessoas recorrem aos programas de credibilidade, recorrem ao programa que vocês fazem aí, o jornalismo comunitário, que vocês fazem aí com grande intensidade, ele tem um papel decisivo. Nós, a nível nacional, vamos dar uma informação com outro olhar. Vocês podem, e estão fazendo isso, dar um olhar mais específico para as necessidades da região de vocês, o que está acontecendo na região de vocês. E isso é fundamental. Então, se por um lado as fake news, elas são uma grande realidade, elas são uma atualização dos meios modernos, a tecnologia mudou drasticamente a maneira de se fazer jornalismo. Quando eu comecei a fazer jornalismo, você fazia jornalismo ainda com câmera preto e branco. Para você fazer uma pesquisa de um determinado fato, demorava uma semana para isso acontecer. Jornalistas eram seres solitários que saíam nas noitadas, porque era na noite que você conseguia as informações. O jornalismo hoje mudou totalmente. Para você fazer uma transmissão de guerra, quando as primeiras guerras que eu cobri, você às vezes tinha que viajar 1.000 ou 2.000 quilômetros para fazer uma transmissão. Hoje você cobre online, em tempo real, todo e qualquer fato. Então, a atividade jornalística, ela mudou radicalmente, e com a mudança tecnológica da nossa atividade, vieram também malefícios como as fake news. Mas o que eu digo para vocês, com ou sem tecnologia, sempre vai haver necessidade do bom contador de histórias de credibilidade, histórias bem apuradas e histórias que falem diretamente para o ser humano. Hoje nós estamos numa época em que máquinas escrevem textos, e escrevem textos com grande precisão, mas o que máquinas não fazem é contar histórias humanas. Para isso, nós somos requisitados, nós jornalistas somos requisitados para estar em sintonia constante com o ser humano. E esse momento atual que nós estamos vivendo, totalmente diferente de tudo aquilo que a gente viveu, né? Se na peste negra 1/3 da população da Europa foi dizimada, nós passamos por um risco que não vai chegar a isso, não há nenhuma indicação, até porque a peste negra foi bactéria e contra vírus as armas são maiores hoje em dia, né? As vacinas estão caminhando rapidamente para serem desenvolvidas, os medicamentos estão também experimentando grande avanço. Existe uma gama de 10 remédios que estão sendo testados de forma promissora. No Brasil, o que mais se conhece seria a hidroxicloroquina, hidroxicloroquina, e a hidroxicloroquina tem se mostrado bastante promissora. Mas é importante a gente lembrar, falando de hidroxicloroquina, que ela traz também contraindicações, porque a hidroxicloroquina, ela traz arritmia no coração e pode trazer grandes consequências também.
Cabrini, a gente percebe, né, na nossa redação que o comportamento do público também mudou, né, com relação a tudo isso que nós estamos vivendo. São muitas as dúvidas, as perguntas, os questionamentos e o grande fluxo de informações. Então, como filtrar todas essas informações da melhor forma possível para levar essa informação para os telespectadores, sempre, claro, com muita credibilidade, buscando canais oficiais, mas o fluxo é muito grande. Então, como se apurar tudo isso? Sempre procurando ouvir o maior número de fontes que você puder. Você tem como ponto de partida os números oficiais, eles têm que ser levados em consideração, mas é dever de nós jornalistas desconfiar desses números oficiais, checar a outra ponta, falar com a população, não perder a sintonia com a população. É fundamental que a gente esteja o tempo todo conversando com os mais diferentes segmentos, conversando com médicos, conversando com enfermeiros, conversando com pesquisadores, conversando com a população, falando com as favelas, as comunidades, porque existe uma tentativa de manipulação das informações. A gente tem que checar, inclusive, para confirmar aquilo que está sendo divulgado. Os números oficiais, eventualmente, poderão estar corretos, com certeza. Não é porque o número é oficial que ele vai ser necessariamente verdadeiro ou mentiroso. Mas é nossa obrigação, mesmo com essa dificuldade de locomoção que a gente tem, mesmo com essa dificuldade de proximidade física que a gente tem das pessoas, não parar de checar. É muito cômodo a gente se limitar e a gente se acomodar a simplesmente ficar repetindo, a ficar replicando os dados oficiais. É uma tentação enorme, mas a gente não pode se contentar com isso. A gente precisa estar o tempo todo sabendo o que está acontecendo nos oficiais, não só na porta de entrada, como também ali dentro, saber o que de fato está acontecendo. Como também é importante a gente ouvir cientistas de diferentes partes, de diferentes tipos de aproximação com o assunto, porque dentro da comunidade científica existem discordâncias também, existem discussões. A gente não pode se limitar apenas a um instituto, a uma organização. A gente tem que ouvir o maior número possível e divulgar essas informações, sempre também trazendo com a divulgação as fontes. Porque o que era válido há 2 dias, hoje não é mais válido. A gente tem assistido muitas desmistificações de fatos, exatamente porque existe uma briga política, uma briga comercial, uma briga econômica, uma briga de se ter maior influência sobre essa discussão. Até porque já existe uma grande tentativa de se poder influir mais no que vai acontecer mercadologicamente com o mundo depois que a gente tiver vencido esta pandemia. Portanto, nós jornalistas precisamos checar e checar com o maior número de fontes possível, porque só assim a gente vai trazer para o nosso público uma informação mais próxima do real. Jamais se limitar com o oficial, levar em consideração o oficial, mas sabendo-se que a informação oficial muitas vezes ela traz informações erradas. Vocês agora, os amigos jornalistas, a Silmara e os amigos de Jaú, também ao Cabrini, para fazer o registro aqui das pessoas que estão com a gente nessa live, né? A Mada Betana, dizendo aqui que o Cabrini tem compromisso com a verdade. Também participando dessa live a Mariângela, parabéns ao SBT. A Célia Adilina dizendo, parabéns Cabrini, eu vi seu programa ontem. A Lismara Mangetti dizendo, parabéns Cabrini por nos manter informados. Também muita gente participando aqui, elogiando o trabalho do Cabrini, elogiando a postura como jornalista dele. E falando em política, né, Cabrini, falamos da política brasileira, eu queria perguntar para você sobre a política internacional, né? O coronavírus, essa pandemia, veio também a paralisar toda a corrida pelo pleito lá pela Casa Branca, né? Então, Donald Trump é um dos candidatos, é o candidato à reeleição de um partido, e pelo outro partido tínhamos vários candidatos, e isso foi se afunilando até que chegaram 2 candidatos. O Bernie Sanders, que deixou a corrida ontem, deixou o caminho livre para o ex-vice-presidente da República, né, o Joe Biden, que agora vai disputar a eleição com o Donald Trump em novembro. Muito bem.
O que isso pode mudar no cenário mundial? A eleição é só em novembro, mas a história do coronavírus tomou 2020 toda, né? O que isso pode mudar para o mundo, já que os Estados Unidos é uma potência mundial, a maior potência mundial política e de todos os âmbitos também. O que isso pode acarretar para o mundo agora, esses dois possíveis governantes desse país agora? Olha, o impacto do coronavírus vai ser enorme em toda a política mundial. Vai acontecer um grande impacto aqui no Brasil, está acontecendo um grande impacto nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump, que tinha a sua reeleição como praticamente garantida, agora já não tem essa reeleição tão garantida assim, até porque a administração dele dessa crise tem apresentado falhas, ele demorou para reagir a contento, portanto existe uma janela de oportunidade para que os democratas retomem o poder. E claro que isso ainda vai mudar, porque estamos apenas no início da pandemia. O próprio Estados Unidos, que caminha aí rapidamente para se tornar o país mais atingido do mundo, vai ainda sofrer muitas consequências. O presidente Donald Trump experimentou uma pequena reação, mas o fato é que a demora com a qual ele encarou isso influenciou, inclusive, pessoas que o admiram tanto, como o próprio presidente brasileiro, que é fã em confesso no Donald Trump, fez com que ele perdesse terreno. E já há um temor entre os republicanos de não vencer essa eleição, temor que há 2 meses não existia, até porque a recuperação econômica dos Estados Unidos era um fato notório, e se existe algo que ganha eleição no mundo inteiro é a economia. Quem ganha eleição é a economia. Mas nesse momento é um momento atípico, o momento mais importante é a gestão do coronavírus. E como os Estados Unidos vão conseguir controlar essa questão num momento de enorme dificuldade, isso é o que vai decidir as eleições. Muito bem, a gente já está entrando na última rodada aqui de perguntas. Se deixar, a gente fica umas 3 horas com o Roberto Cabrini. Está muito gostoso esse bate-papo, uma aula para todos nós, dividindo isso com os nossos seguidores nas nossas páginas do Facebook do SBT-RP, SBT Central. Falamos um pouquinho desses bastidores do trabalho do Cabrini como jornalista, essa questão econômica, essa questão da política também, tudo isso no meio da pandemia. Cabrini, minha última pergunta hoje para você, indo um pouco o lado humano, o lado pessoal do Roberto Cabrini, de tudo que você já viveu, de tantas guerras, coberturas, de tantos prêmios, de tanta tragédia envolvida no meio de tudo isso, diante essa nova guerra, Covid-19, eu vou refazer uma pergunta que você fez ao telespectador do Conexão Repórter nas últimas edições. Tornaremos um mundo mais verdadeiro, mais humano após a pandemia, Cabrini? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente vê tantas tentativas de manipulação, tantos interesses inconfessos influindo, que a gente passa a ter dúvidas. Nesse momento, a gente nota uma solidariedade em várias partes do mundo, como a gente nota também uma falta de humanidade. Você viu, por exemplo, o que aconteceu aí na distribuição dos produtos, dos ventiladores e dos materiais de proteção chineses, com governos que são economicamente mais fortes, furando a fila daqueles que não têm tanto poder econômico. Esse tipo de situação aflora os melhores e também os piores sentimentos. Eu tenho notado uma nova forma de conscientização, porque hoje em dia a solidariedade passou a significar distanciamento das pessoas. É uma noção totalmente diferente. Para você se mostrar solidário, você precisa se distanciar das pessoas. E a gente nota que muitos não conseguem fazer isso. Da mesma forma que a gente aparecem surpresas, pessoas das quais você não esperava, atitudes de compartilhar, atitudes de solidariedade, passam a demonstrar. É um divisor de águas, onde as verdades começam a aparecer. Eu acredito que o mundo poderá constatar que aquilo que a gente valoriza até aqui, aquilo que a gente valorizou até aqui, vai ser desmistificado, vai cair por terra. Talvez a gente chegue à conclusão de que uma vida menos rica em bens materiais seja mais importante. Talvez a gente descubra o que de fato é importante para a nossa existência. Num mundo tão marcado por interesses econômicos, num mundo tão marcado pela opressão do mais forte, pelo mais fraco economicamente, talvez a gente constate que os pequenos valores de solidariedade, os pequenos valores de união entre as pessoas sejam mais importantes.
Existem indícios de que isso esteja acontecendo, mas para cada indício positivo aparecem outros também negativos. O fato é que o mundo não será mais da mesma forma. A imprensa vai sofrer transformações, as lideranças vão ser revistas, vão ser desmascaradas e a gente vai ter um novo mundo. Se vai ser melhor, fica a esperança de que seja, há alguns sinais de que possa ser, mas não há uma certeza total. Cabrini, eu vou aproveitar que é a minha última oportunidade de perguntar e vou fugir um pouquinho até do que mandam os manuais de jornalismo. Vou emendar duas questões rapidamente. A primeira delas, você nas grandes coberturas de guerras, de ocorrências policiais, de escândalos, teve contato com torturadores, com criminosos pesados. Então a primeira questão até porque agora você está andando nos hospitais que estão tomados por uma epidemia sem precedentes na história recente. Então a primeira questão quais os cuidados que você recomendaria para o trabalho de reportagem, para o repórter que vai a campo em busca dessa informação? E a outra questão, eu me lembro na década de 90, tudo que envolvia a morte de Ayrton Senna, grande ídolo nacional, a comoção nacional e a frase emblemática que você trouxe ao país, que você daria a notícia que ninguém gostaria de dar, a morte de Ayrton Senna. Então eu quero te questionar, qual é a notícia que você gostaria de dar neste momento? Bom, em primeiro lugar, os cuidados que a gente tem que obedecer é ser absolutamente rigoroso com a paramentação. Essa paramentação que a gente tem que usar para poder trabalhar, ela é muito diferente daquela que os nossos profissionais usam, porque os nossos profissionais estão totalmente desprotegidos. Estou falando sobre os profissionais da saúde. A nossa paramentação tem que obedecer critérios internacionais. Ela tem que ser absolutamente rigorosa e mesmo com uma paramentação que obedeça a padrões internacionais, ainda assim vai haver o risco. Eu estou me deparando com pesquisadores internacionais que tomaram todos os cuidados e ainda assim se contaminaram. Então, mesmo que você tome todos os cuidados, vai haver risco, mas você pode, evidentemente, diminuir esses riscos. Para você entrar no hospital, só o faça se a sua paramentação for impecável. Eu vou até repetir, só o faça se a sua paramentação for impecável e não se baseie por aquilo que tem sido praticado pelos nossos profissionais da saúde, porque eles, infelizmente, não dispõem de segurança. Há uma distância de anos-luz da paramentação que está à disposição dos nossos profissionais em relação àquela que está à disposição de outros países, como os países asiáticos mais evoluídos, como até os Estados Unidos, ou até os profissionais que têm feito coberturas na Itália, que eu tenho visto com uma paramentação impecável. Então, as pessoas têm que se conscientizar que o risco é muito grande, o risco para nós profissionais é muito grande. Claro que não é um risco que possa ser comparado com o dos profissionais da saúde, né? Na Itália, por exemplo, 100 médicos já morreram. Então, o risco é muito grande e esse número vai crescer muito no Brasil, porque o nível de contaminação está crescendo muito entre os profissionais. E quem quiser verificar o que de fato está acontecendo e não se limitar apenas aos números oficiais, vai precisar tomar todos os cuidados. Se não tiver paramentação à disposição, não o faça, não entre, porque é um risco. Esse vírus ele tem uma facilidade de transmissão muito maior do que qualquer outro que tenha aparecido, e é isso que mais impressiona, né? A possibilidade dele de transmissão é muito maior do que qualquer outro. Por outro lado, ainda bem que a letalidade dele não é tão alta. A letalidade do ebola, por exemplo, é de 50%. 50% das pessoas que se contaminavam morriam, 50% sobreviviam. O coronavírus não, é 10%, 15%. Então, mesmo assim, os grupos de risco, as pessoas com mais de 60 anos, têm sido as mais atingidas. Mesmo assim, a gente tem visto aí vários casos de jovens e mesmo aqueles sem doenças pré-existentes morrendo. Isso acontece. Não é o mais frequente, ainda tem sido um fenômeno isolado, mas pode acontecer. Então, todo mundo tem que tomar cuidado, mesmo sabendo que o grupo daqueles que se contaminam tem sido e que representa mais risco, é aqueles que têm mais de 30 anos e aqueles que morrem mais, infelizmente, são aqueles que têm mais de 60 ou aqueles que têm doenças pré-existentes. Com relação à notícia que eu gostaria de dar,
é exatamente a de que a gente possa fazer um mundo com menos hipocrisia, um mundo onde as pessoas valorizem de fato aquilo que realmente importa para a nossa sobrevivência. Nós temos tratado muito mal do nosso planeta e esse vírus ele traz uma lição muito grande de tudo aquilo que de fato importa para a gente, em termos de meio ambiente, em termos de valores, em termos de egoísmo, em termos de opressão econômica do mais forte pelo mais fraco. Ele produz uma série de ensinamentos, uma série de dados filosóficos que precisam ser assimilados. E a minha grande esperança é de que haja uma transformação, de que haja uma conscientização daquilo que realmente a gente precisa para levar adiante a vida humana. E eu diria que aquilo que a gente precisa para levar adiante a vida humana representa menos de 20% do que aquilo que é praticado atualmente nessa vida moderna, nessa vida do terceiro milênio. Cabrini, a gente sabe que não tem como não se envolver, né, com as histórias que a gente ouve, que nós temos que contar, que levar para o pessoal de casa. Então, para finalizar essa minha pergunta com você, eu gostaria de saber como que fica o lado humano, até pegando o gancho da Silmara, porque as pessoas também têm curiosidade, questionando aqui nas redes sociais. Eu me impressionei muito com uma cena que foi exibida no Conexão Repórter com relação a um senhor que estava internado no hospital público e ele só foi entubado depois que a reportagem foi ao ar. Então, o papel, né, do jornalismo, mas como deixar, a gente sabe que não tem como deixar o lado profissional do lado pessoal, mas como que foi isso para você e tantas outras coberturas? Como que é isso para você na hora de ver aquela cena, de ter que reportar e de ter que levar essa informação? Então eu queria saber esse seu lado mais humano, o comportamento do Cabrini diante de uma cena dessa. O nosso maior vínculo de sintonia com as pessoas é a humanidade. O jornalista jamais pode perder a humanidade. Porém, ao mesmo tempo, ele precisa desenvolver anticorpos, ele precisa de certa forma, anestesiar e controlar as suas emoções, porque se ele for de tal forma tombado pelas próprias emoções, ele não vai conseguir fazer um bom trabalho, ele não vai conseguir ter precisão nas notícias, ele não vai conseguir ter a frieza necessária para tomar as melhores decisões e para encaminhar a matéria da melhor forma. Mas essa frieza não pode impedir com que você perca essa humanidade. Nós somos seres humanos, fazemos jornalismo para seres humanos, jamais podemos perder de perspectiva que o que importa no exercício da nossa função é o ser humano, somente o ser humano. É o que mais importa, é aquilo que a gente precisa dar total atenção. Então a gente precisa controlar as nossas emoções para poder fazer bem o nosso trabalho, mas jamais perder essa perspectiva de humanidade, jamais podemos anular esta humanidade em termos de se desenvolver anticorpos, né? Eu costumo dizer que quando você cobre uma guerra, por exemplo, a guerra vista pelo viewfinder, ela é mais tolerável do que vista a olhos nus. Então você desenvolve antídotos para continuar o seu trabalho, porque muitas vezes você tem vontade de parar, de desistir, de não continuar a sua cobertura, mas ao mesmo tempo você se recorda de que é graças à boa informação que a humanidade consegue evoluir. Não existe evolução numa humanidade que não seja munida e alicerçada na boa informação. E a boa informação não é aquela em que o repórter exerce um poder de convencimento, onde o repórter tenta convencer a população, tenta convencer o público a pensar como ele pensa. O jornalismo não é um ato de convencimento, onde o jornalista tenta convencer os outros a pensar como ele pensa. O jornalismo é um ato de prover informação de qualidade para que as pessoas tomem decisões melhores, mesmo que essas decisões eventualmente representem algo que você não tomaria, uma decisão que você não tomaria. Então esse é o lado nobre da nossa profissão, que nunca esteve tão valorizado como esse instante. A população brasileira está carente de boa informação e a gente precisa atender a essa enorme demanda com muita responsabilidade, com sacrifícios, mas sempre com entusiasmo. Cabrini, recentemente,
foi divulgada uma pesquisa onde aponta que o brasileiro tem, neste momento, os canais de televisão como o meio de comunicação mais confiável para obter essas informações sobre o novo coronavírus, sobre essa pandemia. E aí todos nós fazemos parte do SBT, que é um canal de televisão. Eu queria, então, que você deixasse a sua mensagem para o nosso internauta que está assistindo essa live agora, não através da televisão, mas desse mais novo canal de comunicação que é a internet, que é um canal de comunicação que teve um boom de um tempo para cá, e que você deixasse essa mensagem para eles de como confiar, além da televisão, no que sai da internet a todo momento, que é uma coisa desenfreada de tantas notícias e informações que o pessoal tem acesso. Olha, a imprensa brasileira, ela sofre nesse momento, ela padece também de uma outra epidemia, que não é do coronavírus, mas que é a epidemia da partidarização, que é a da influência do poder econômico, que é a influência dos segmentos partidários, dos segmentos políticos em relação ao noticiário. Claro que não se pode generalizar, existem várias formas de se fazer jornalismo, mas eu nunca vi um fenômeno tão em larga escala como eu noto nesse momento de influência da partidarização. O SBT provê para nós profissionais, provê para mim, que trabalho aqui em rede nacional, provê para vocês que fazem o jornalismo comunitário de forma tão brilhante, liberdade editorial. E isso é um patrimônio que é incomensurável, não pode ser medido em palavras, é o grande patrimônio do jornalismo. Eu jamais sofri qualquer tipo de censura, qualquer tipo de interferência no noticiário que eu faço. Da mesma forma que a gente procura dar à cobertura de algo como o coronavírus um caráter da informação do que de fato está acontecendo, sem que isso seja contaminado pela politização, que é um fenômeno que acontece em larga escala no mundo inteiro. Então, o que eu gostaria de dizer é que nós que fazemos jornalismo no SBT temos o privilégio de não sofrermos influência que interfira no nosso noticiário. A gente pode questionar qualquer que seja a autoridade, a gente pode questionar qualquer número de qualquer procedência que seja fornecido pelos mais diferentes segmentos. E o jornalismo é exatamente isso, é o ato sempre de questionar para depois prover boas informações. E no SBT a gente consegue ter um elenco de condições que nos possibilita fazer um trabalho de alto nível, que tem sido altamente reconhecido. Eu sei que o trabalho que vocês fazem aí tem sido muito reconhecido, bem como o que a gente tem feito aqui no SBT Brasil, que a gente tem feito no Conexão Repórter, e apenas o começo dessa estrada, uma estrada que vai ser longa, mas a gente tem esperança que todos nós vamos vencer. E para vencer, a população precisa de jornalismo de credibilidade, jornalismo apartidário, jornalismo que realmente vá a fundo nas questões, analisando as mais diversas notícias dos mais diversos, das mais diversas procedências, para aí sim passar uma informação equilibrada, irreverente, apurada para o nosso público telespectador, para o nosso público consumidor das informações. Roberto Cabrini, essa grande referência para todos nós jornalistas. Eu vou me despedir aqui, vou passar para os colegas também. No final, o Cabrini vai deixar a sua mensagem final, a quem está acompanhando também as nossas lives. Um depoimento muito pessoal, Cabrini, você sempre acrescenta muito na nossa carreira, não só pelo seu profissionalismo, mas esse lado humano de ver o jornalismo, né, e de fazer acontecer com a maior credibilidade possível. Eu comentei aqui na abertura, você não estava com a gente ainda, em 2012, 2013, eu fazia parte de uma emissora local, de uma cidade aqui do interior. Então, início de carreira na TV, a gente tem muito preciosismo, né, não sabe para que caminho vai, e você fazia uma reportagem investigativa na minha cidade e você me ligou do seu celular falando, olha, você é a Silmara, então eu estou precisando de um conteúdo. Aquilo mexeu comigo de uma maneira e, sem dúvida alguma, me trouxe muita bagagem e uma outra visão do jornalismo, né? De fazer acontecer, de não depender dos outros e buscar a informação da melhor maneira possível. Então, muita gratidão por todo o conhecimento que você compartilhou hoje nessa live, e hoje eu fico muito feliz. Não imaginava lá em 2012, 2013 que hoje eu estaria na mesma emissora que essa grande referência do maior jornalista investigativo do nosso Brasil, que é o Roberto Cabrini. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por tudo. Vou passar para o Paulo Soares também para se despedir. Que aula para a gente, hein, Paulo?
uma aula de jornalismo, um exemplo vivo do quão importante é e quão nobre é essa profissão e o quão necessário é o empenho de cada um de nós. O jornalismo não é algo que apenas se constrói no dia a dia com a questão de querer, eu vou ser jornalista porque eu quero aparecer na televisão. A gente escuta muito disso por aí, porque aparece na televisão, porque fica conhecido na cidade. O Cabrini é um exemplo do que é a essência do jornalismo. O jornalismo é desprovido de vaidade. A essência do jornalismo é desprovida de vaidade, é desprovida de orgulho e é muito provida, na verdade, de perseverança, de empenho, de trabalho sério, de trabalho de lapidação a cada momento e enxergando a questão humanitária como uma prioridade no dia a dia do trabalho. Cabrini, eu quero dizer a você que fico muito feliz e honrado pela oportunidade dessa conversa mais uma vez, de fazer parte da equipe de jornalismo SBT e saio daqui muito fortalecido para seguir em frente com o nosso trabalho. É um trabalho duro, é um trabalho, como você disse, as pressões vêm dos mais variados lados, a sociedade tenta se reinventar e se enxergar de novo enquanto sociedade num processo acelerado de transformação e nós, enquanto jornalistas, tentamos compreender todo este momento e traduzir em palavras ao nosso público. É uma luta diária, é um sacerdócio, são 24 horas por dia em que a gente está ligado, procurando a informação, procurando a fonte ideal para cada um dos assuntos, para poder levar a notícia que faça a diferença na vida das pessoas. E creio que você, Cabrini, seja uma grande referência para todos nós jornalistas hoje aqui na região, no interior de São Paulo e nos confins do Brasil. Muito obrigado por seu trabalho, muito obrigado pelo legado que você já deixou e por tudo que continua construindo no jornalismo do SBT. Eu costumo dizer um bordão aqui para o pessoal na região, tamo junto e misturado. Cabrini, um abraço, até a próxima. Passo a palavra para a Rafa Fernandes também. É um prazer imenso, né, Paulo, Silmara, Vinícius, Cabrini, participar dessa live com tanto conhecimento, com tanta bagagem. A gente sai com as energias renovadas, como o Paulo bem colocou, para seguir em frente nesse nosso trabalho. Então, Cabrini, eu deixo aqui o meu muito obrigada por todo esse conhecimento, essa experiência toda compartilhada com a gente aqui nessa live. Então, muito obrigada mesmo e por nos dar força e trilhar um caminho para seguir em frente. Então, o meu muito obrigada. Agora com Vinícius. Obrigado, Rafa. Cabrini, muito prazer em falar com você aqui através dessa live também, assim como os colegas já disseram. A gente sai daqui nesse tempo de pandemia de novo coronavírus, abastecido não de informações sobre o coronavírus, mas sim de uma bagagem, de uma carreira tão brilhante como é a sua. Então, muito obrigado por dividir com a gente e também, claro, por responder às perguntas dos internautas, às nossas dúvidas, aos nossos questionamentos. Muito obrigado e parabéns aí pela brilhante carreira e continue sempre conosco no SBT, nos abastecendo no Conexão Repórter de reportagens maravilhosas. Olha, gente, a honra é minha. Eu fico assim encantado de saber que o SBT dispõe de um time tão brilhante como esse, que eu acabei de acompanhar. Eu estava ouvindo atentamente os comentários, ouvi comentários muito bem feitos, feitos com sabedoria, com equilíbrio, e saibam que a essência do jornalismo está no jornalismo comunitário. Eu sempre digo que antes das pessoas sonharem em fazer uma grande revolução, em mudar o mundo, pensem em mudar a situação na esquina da sua casa. Se você muda a esquina da sua casa, uma situação de injustiça, você se habilita para transformar o mundo. E é o que vocês fazem todos os dias com o jornalismo comunitário. O jornalismo comunitário, ele é altamente precioso porque é aquele que está muito próximo do consumidor das nossas informações. É aquele que tem um impacto enorme sobre a vida das pessoas. E esse trabalho que vocês fazem com um nível tão grande, com um nível de conhecimento, com um nível de conhecimento, inclusive daquilo que vocês representam para a comunidade, me encanta porque é assim que a gente consegue, de fato, exercer a nossa função. Então, eu fico muito assim confiante de que na região de vocês vão direcionar, vocês vão orientar e vocês vão promover uma revolução de usos e costumes e vão fazer com que a população vença essa guerra. É uma guerra que pode ser vencida, mas que para que ela seja vencida, ela passa pelo trabalho de cada um de vocês, ouvindo o cidadão anônimo com a mesma importância que vocês ouvem o cidadão que ele tem poder.
Tudo é importante, tudo tem que ser levado em consideração, tudo merece o nosso respeito e contem sempre com a minha presença. Eu achei a maior curtição, o maior barato e estou, assim, muito feliz de poder fazer esse trabalho com vocês, porque foi um tempo que passou rapidamente pelo alto nível que todos vocês demonstraram. Muito obrigada, Roberto Cabrini, em nome de toda a nossa direção, em nome de toda a nossa família, a SBT de Ribeirão Preto, a nossa regional de Jaú. Um grande abraço a você, obrigada a você que acompanhou as nossas lives aí na página do Facebook. Rafa, Vinícius, Paulo, um beijo muito especial, gratidão, Roberto Cabrini. Fica aí já o convite para a próxima, essa live histórica que vai ficar aqui disponível, inclusive, para você acompanhar e compartilhar. Até mais, pessoal, obrigada!